E aí, pandinhas, tudo bem com vocês? Eu sou a Lívia Alves e esse é o canal lá do Pan. E hoje estamos nesse formato um pouco duvidoso pra gente falar sobre um assunto que tem a ver com o Twitter. É isso aí, eu gosto de pegar temas do Twitter pra trazer pra debater com vocês, porque eu sei que boa parte de vocês usa o Twitter e muitas vezes estão dentro desses debates. E a causa do momento, eu vou defender o sexo. Na verdade, eu vou defender as pessoas que têm atração sexual. Primeiramente, veio um tweet que eu vou trazer até aquele questionamento pra vocês. Eu quero que vocês respondam nos comentários. Vocês se relacionariam com alguém se não tivesse sexo nessa relação? Eu entendo a problemática dessa questão porque existe a zona cinza dentro da comunidade LGBT. Então é algo que a comunidade LGBT em muitos momentos vai entrar em debate. Porém, eu tô vendo que a gente tá caminhando de uma forma um pouco tensa nesse debate, onde na verdade, ao invés de se debater as relações como um âmbito mais sentimental do que algo físico e sexual, se tornando, na verdade, um debate entre se você é uma pessoa que não tem nenhuma capacidade mental de ter uma relação sem sexo, porque você é um ser humano que só segue seus instintos primitivos sexuais, enfim. Ou você é uma pessoa que tenha a sua mentalidade muito bem trabalhada e que não precisa de sexo na sua vida, porque você sabe que isso é algo banal. Vamos conversar. A gente tem que entender que existem pessoas que não têm atração romântica, primeiramente. É importante lembrar disso. E não necessariamente a pessoa que não tem atração romântica também não vai ter atração sexual. Muitas vezes essa pessoa só tem atração sexual. Então o sexo é uma das poucas formas de sentimentalismo ali que ela absorve, além da amizade e tudo mais. Mas assim, numa relação, o sentimento romântico não existe. Talvez o sentimento sexual seja uma coisa que essa pessoa necessite mais do que as outras. Assim como existem pessoas que não têm essa necessidade de sexo. E eu não tô falando só de pessoas que são assexuais, porque existem as variedades da sexualidade. Tô falando que existem pessoas que são alo, que são pessoas sexuais, que elas podem muito bem conviver numa relação sem sexo. Porque pra elas não vai fazer falta. Porém, elas gostam, entendeu? Elas querem ter essa relação, mas isso não quer dizer que ela vai forçar outra pessoa a ter. Ou que ela vai deixar de ter uma relação com alguém só porque essa pessoa não quer. Queria lembrar que muitos de nós temos webs relacionamentos, não é mesmo? A gente nem encosta na pessoa. Isso não quer dizer que você vai deixar de gostar da pessoa. Mas vamos ao que a gente realmente precisa debater. As pessoas têm que entender que sexo, sexualidade e vivência no geral é uma coisa plural. Você não pode ficar fechando isso na sua caixinha. Eu entendo que existem pessoas que são assexuais que se incomodam com essa forma de relação que envolve muito sexo. Eu entendo, a mídia, ela é muito sexual. Desde as notícias que a gente vê sobre famosos, por exemplo, que sempre vai ter aquela capa que tem um teor mais sensual, atrativo nesse aspecto de sexualidade. Existe uma indústria pornográfica enorme que tem que ser debatida também, porque existem muitos abusos dentro dessa indústria. A gente tem sexo pra todo lado. Sexo tá em todo canto. Isso é horrível, é horrível. É revoltante, com certeza. Mas a gente tem que levar em consideração que as pessoas gostam de sexo. Tem pessoas que gostam de sexo, no caso. Realmente deve ser horrível você ser uma pessoa sexual e o tempo todo você liga a televisão e tem alguém transando durante a sessão da tarde da Globo. Ou ter metade das relações românticas, as formas como as pessoas são românticas, muitas vezes são de maneira lasciva, relacionados à questão de sexo. Mas o ponto é, não dá pra gente demonizar o sexo e demonizar as pessoas que transam e invalidar completamente o tipo de relacionamento delas. Porque foi isso que eu vi em muitos tweets. As pessoas dizendo, você só tem relacionamento por causa do sexo? Você vê a pessoa com quem você está como um objeto sexual? Você não entende que a relação pode ser muito mais do que sexo? Gente, a relação não é só sexo. Nenhum relacionamento é só sexo. A não ser que você tenha um relacionamento só pra sexo, né? Existe isso também. Tem pessoas que literalmente não se relacionam romanticamente com ninguém pra poder manter essa vivência sexual constante com várias pessoas. Tudo bem. Tá válido. Só usa camisinha, tá bom? Se previnam, pelo amor de Deus, toma cuidado com essas coisas. Digamos que a gente esteja falando de uma relação duradoura, vai. Você pode ter uma relação em que você também não tem sexo, tudo bem, também vai fazer parte do seu relacionamento algum outro fator que seja prazeroso, mas isso não quer dizer que a relação é só sexo. Você não conheceu a pessoa transando com ela, você em algum momento teve que perguntar o nome dela, teve que descobrir do que ela gosta, vocês tiveram que ter uma conexão maior ali pra vocês terem um relacionamento agora. Agora, falar que as relações de todo mundo que transa é só baseado em sexo, só porque você acha que é errado transar,
é muito escroto. Primeiro porque você vai colocar uma boa gama da sociedade dentro de um patamar extremamente fechado. E dentro disso, você ainda pode acabar invalidando, sem querer, sexualidades que são sexuais. Pessoas que são sexuais e que não estão dentro da zona cinza. Então, é importante debater sobre isso, porque as pessoas têm que entender real. É necessário a compreensão de que tá tudo bem você transar e tá tudo bem você não transar, tá? Todas as relações são válidas. Voltando no que eu disse, as relações, os sentimentos, as coisas que a gente fala, sente, pensa, tudo isso é muito plural. Então não dá pra gente ficar criticando um lado da bolha ou do outro. A gente tem que compreender os lados dessa bolha, a gente tem que compreender os pensamentos variados, a gente tem que compreender e estudar sobre os tipos de relações, os tipos de relacionamento, pra que a gente tenha só uma compreensão maior e não um julgamento de qual que tá certo e errado. Até porque, se for pra julgar o que tá certo e errado, a gente já tem hétero aí julgando a gente desde que a gente existe. O que você quer que eu fale exatamente? Mano, a Ine entrou na cal e é interessante ela ter entrado aqui porque a Ine é Ace. Ine, Eu sou isso. Sim. abriu-se um debate muito interessante no Twitter, que foi recentemente, né, nas últimas semanas, que seria: você teria uma relação com alguém se não tivesse sexo? E aí, tudo bem, a gente entende que existem respostas variadas pra isso. Eu fico muito curiosa quanto a essa situação. Não acho que tenha. Não lembro se isso já aconteceu comigo antes. Já me relacionei com pessoas com quem eu não transei, mas isso não quer dizer que a relação não teria sexo se tivesse sido mais aprofundada. Mas o ponto é, em parte do debate ali que tava tendo, que até certo ponto foi até interessante, começou uma demonização do sexo. Se você transa, você é uma pessoa acéfala que não consegue manter um relacionamento sem ter sexo, ou que você não consegue manter uma relação, ou que você não gosta da pessoa, você só gosta do corpo dela. O que você acha sobre isso? Ai, eu não acho exatamente isso. Eu acho que depende muito da pessoa. Tem gente que não consegue ficar sem sexo. Eu acho que isso vai de pessoa pra pessoa mesmo. Eu não acho que devam demonizar a pessoa. Eu tenho um pensamento sobre isso, que assim, eu tô dizendo, existe um autocontrole, né? As pessoas não são animais irracionais que em algum momento entram no cio e não conseguem se controlar. Aqui não é o Omegaverso. As pessoas, elas podem optar por não transar. Tem pessoas que vão ter uma facilidade maior pra isso, tem pessoas que vão ter uma menor. Mas assim, ninguém tem a necessidade constante de estar o tempo todo transando. Não sei, que se você tem isso, procure ajuda médica, porque isso aí pode ser uma questão física, pode ser uma questão ali relacionada a hormônios, você também pode ter problemas com, sei lá, você pode ser ninfomaníaco, e tudo isso daí é prejudicial para sua vida pessoal. Então busque ajuda. Mas o ponto é, eu não vejo problema em duas pessoas que estão juntas, 3, 4, 5, sei lá, um time de futebol inteiro que tá junto, ter relações sexuais entre si. Ou também não ter. Sexo não é a prioridade de todos os casais. Alguns casais podem ter essa prioridade. Tá tudo bem também, se os dois estão de acordo com isso. Quem somos nós para julgar? Não devia ter essa demonização do sexo. Eu acho que as pessoas, na verdade, deveriam estudar mais sexo, entender mais sobre ele, entender mais sobre seus próprios corpos, antes de começar a tentar se autorrotular dentro desse mundo, né? Dentro do mundo da sexualidade, do sexo e tudo mais. Eu acho que tudo isso é um processo importante. Desde quando você tá lá nos seus 12, 13 anos e você começa a se tocar pela primeira vez e sentir o que aquilo faz com o seu corpo, e aos poucos você vai entendendo se você gosta ou não daquilo, ou se você quer mais daquilo ou não. E isso é um processo que praticamente todo mundo passa. Até quando você tá na sua vida adulta, que você tá começando a ter relações em que envolvem outras pessoas e não só você mesmo, no seu autoconhecimento. Eu acho que é super válido todo tipo de relação, desde que esteja dentro da lei, né? E desde que sejam saudáveis para ambos as pessoas que estão nessa relação. Então, se você tem uma relação que é sexual, que você tem sexo com certa frequência, ou se você está numa relação que não é sexual, que você não tem sexo, pra mim tá tudo bem. O errado é pra onde esse debate tá indo. Esse debate que... Assim, eu lembro do que a Caixinha falou quando ela veio pra cá, que ela falou que
tipo, no momento que eu falei que a sexualidade também tava no meio LGBT, ela falou, mas é muito invisibilizado. Eu entendo, realmente é invisibilizado. As pessoas deveriam falar mais sobre a sexualidade, sobre o não sentir essa atração sexual. Porque, como eu disse, tudo que a gente consome tem sexo. Então, deve ser muito confuso para essas pessoas. Inclusive, Anne pode dar o seu relato se quiser. Pode ser muito confuso para essas pessoas não estar dentro dessa caixa em que a humanidade inteira se coloca. Deve ser muito complexo você ser uma pessoa que é ace, nesse meio, né? Tipo, e eu acho que é importante ter esse debate, as pessoas falarem sobre isso, entenderem sobre isso, até como forma de saber, sei lá, explicar pro seu sobrinho, filho, neto, que tá tudo bem ele não gostar de sexo, mas carregar esse debate pro se você gosta de sexo é extremamente errado, pode ser algo prejudicial pra esse debate. Ah, meu Deus. Eu lembrei daquele menino, sabe? O do Itirim. Entrou o menino em um dos servidores do servidor da nossa parceria, Yuri, que era um garoto transfóbico e anti-ace, né? Sim, ele falou que a sexualidade era uma doença. Ele falou isso na frente de todo mundo tá de prova, todo mundo ouviu. Eu fiquei, quê? Ele tava falando muita besteira. Eu realmente fiquei pasma. Eu me senti muito ofendida. Eu vi nas stories da Ine que ela a semana inteira falando sobre isso. Eu fiquei, mano, mano, o quê? O que você tá falando, mas mano? Existe a problemática. É problemático as pessoas demonizarem a sexualidade, assim como vai ser problemático se começarem a demonizar demais a sexualidade, né? Cara, qual o problema de todo mundo sentar numa rodinha de amigos e conversar sobre o assunto? Agora o problema é a pandemia. Mas, tipo, dá pra ligar todo mundo no Discord. Entra no grupo do Discord, tá aqui na descrição. Dá pra todo mundo entrar na call do Discord, aqui no call do Lado Pan. Todo mundo se juntar pra conversar sobre isso e tentar entender melhor o que as pessoas sentem. A gente tem que, aqui no Lado Pan tem uma pluralidade enorme. Eu acho que eu tenho um âmbito um pouco pessoal aí que acaba me pegando nesse assunto, por isso até que talvez eu trouxe, porque, enfim, vários outros conflitos acontecem no Twitter, né? E um conflito que tá rolando agora é de alguns bissexuais. Eu sei que a gama de bissexualidade não é assim, tá? A maioria não é assim. Mas tem aquela minoria barulhenta que tá fazendo threads e fazendo publicações enormes, invalidando a pansexualidade. E dentro disso entram também essas publicações que estão tentando invalidar a sexualidade, né? As pessoas que praticam sexo, no geral, físico. E aí, tipo, junto uma coisa na outra, eu fico, porra, não era mais fácil todo mundo sentar e conversar de boa, sem ficar tacando pedra no amiguinho, sem ficar tacando pedra no colega, tentar entender que sentimentos e desejos são coisas que podem ser separadas ou juntas, não importa, mas que tem que ser respeitadas no geral? Eu acho que seria muito mais fácil. Sério, ia ser muito mais fácil lidar com isso. Tem umas situações que eu fico pensando também que todo ex se passa, sabe? Se a gente começa, sei lá, a falar sobre sexo, essas coisas, aí vem um ser humano e fala, não era Ace? Não era Ace? Fica falando isso, mas você não é sexual, você não tem que falar isso, sabe? Isso é muito chato, sabe? Até não esquece, né, que a gama, a sexualidade não é só ser sexual, né? A gente tem pessoas que são DM, tem pessoas que são grey assexual, que sentem um desejo parcial. Existem várias formas de sentimentos até dentro da sexualidade. Não é porque eu sou esse que eu não posso falar de sexo, mano. Não tem sentido, sabe? Aiane, faz o final do vídeo. Deixe o like, se inscreve no Lado Pan, siga a Lívia no Twitter e outras redes sociais. E vai no canal da Twitch do Lado do Pan também. E tchau. Adeus. Obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.